Certa para nosso coração, direto do coração de Deus. A palavra de Deus para o nosso coração é baseada na vida de um homem que a gente lê bastante o evangelho dele, o evangelho de Marcos. Nós temos 4 evangelhos, o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, e os estudiosos são unânimes em afirmar que o primeiro evangelho que foi escrito foi Marcos. Mas a história de Marcos é marcada por um fracasso, por alguém que não deu conta em determinado momento da vida, ele não deu conta de cumprir a sua missão e por isso ele desistiu. E a nossa meditação hoje tem a ver com isso. Você já fracassou em alguma área da sua vida? Você já desistiu de algo? Isso trouxe sofrimento, dores para você. Às vezes nós estamos acostumados, como cristãos, como pregadores, a falar muito em sucesso, em bênção, em vitória, mas a história desse moço, desse jovem, é marcada por um momento de desistência que causou uma briga, que causou uma divisão, que causou um conflito. E a gente vai ver como a vida desse jovem, desse homem, foi redimida, restaurada por Deus. Eu quero ler com você o livro de Atos, capítulo 13, versículo 13, quando fala da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele e Barnabé saíram pregando o evangelho e plantando novas igrejas que ainda não existiam. E logo no início da viagem missionária, Barnabé levou o seu primo ou sobrinho, porque a palavra no grego não há uma definição, se há uma dúvida se o João Marcos era sobrinho ou primo de Barnabé, o companheiro de Paulo. Mas diz o seguinte, em Atos capítulo 13, versículo 13: E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. João Marcos é esse primo de Barnabé, que foi com eles na viagem missionária, mas ali ele viu, enfrentou uma dificuldade, uma oposição maligna, e a gente não sabe bem a causa, mas o João Marcos desistiu, falou: olha Paulo, olha Barnabé, eu não dou conta disso aqui, é muito pesado esse negócio, eu vou voltar para a casa da minha mãe. A mãe dele morava em Jerusalém, e ele voltou para a casa da sua mãe e desistiu da viagem missionária. Aquele moço que no começo devia estar empolgado, animado, encorajado para fazer a obra de Deus, ele desistiu e voltou para casa. Daí Paulo e Barnabé cumprem a sua missão, pregam o evangelho, plantam igrejas, e depois de um tempo, o Paulo chegou e falou para o Barnabé, aí está em Atos capítulo 15, verso 36. Alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Olha, eles terminaram a viagem, cumpriram a missão. Agora Paulo diz: vamos passar naquelas igrejas que nós começamos, vamos ver como estão os irmãos. E o Barnabé falou: Paulo, vamos levar Marcos, o meu primo, o meu sobrinho, vamos levar ele conosco nessa viagem de volta. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Paulo falou: não é justo, Barnabé. Quando a gente trabalhou, pregou, evangelizou, discipulou, plantou igrejas, o João Marcos desistiu, não veio com a gente. Agora que já está tudo feito, o trabalho foi realizado, agora ele quer ir conosco? Numa linguagem popular você diria, na hora de roer o osso ele não quis, agora quer comer o filé, também não vai. E daí os 2 apóstolos, houve entre eles tal desavença, diz que houve um desentendimento tão sério entre eles, que eles vieram a se separar. A primeira equipe missionária da igreja, o primeiro trabalho missionário, os 2 líderes, Paulo e Barnabé, entraram num conflito
num desentendimento tão sério que não teve mais jeito de continuarem juntos e eles se separaram. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Veja bem, aquele jovem João Marcos foi a causa da separação entre os dois apóstolos, foi a causa de uma briga. Os apóstolos também se desentendem, também brigam, e por causa disso a primeira equipe missionária da história da igreja se separou. Ele causou um desentendimento seríssimo. Agora a gente poderia pensar, se você, se nós tivéssemos fracassado e causado um problema tão sério na igreja, um problema tão triste entre os apóstolos, qual seria a sua reação? Qual seria a minha reação? Talvez eu me encheria de mágoa do apóstolo Paulo, talvez eu desistiria do trabalho missionário, talvez eu faria, eu não vou mais entrar porque eu causei um problema muito sério, eu fui o motivo da separação entre o apóstolo Paulo e o meu tio Barnabé, eu vou desistir. Mas os anos se passaram e a gente não ouve mais falar do Marcos, a gente não ouve falar mais dele, mas depois de quase 30 anos depois, 20 a 30 anos depois, o apóstolo Paulo já está mais velho, ele está preso, e aí ele escreve uma carta, e ele diz o seguinte, Colossenses capítulo 4, versículo 10, ele diz, ele está mandando saudações, ele diz, saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, sobrinho de Barnabé, sobre quem recebesses instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justos, quais são os únicos da circuncisão, que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido fonte de ânimo para mim. O Paulo agora está preso, ele diz, quem está comigo? Quem está me animando? Além desse Jesus, além de Aristarco, quem está com Paulo? Marcos. Aquele Marcos lá que se separou, agora ele está do lado de Paulo. Agora ele é fonte de ânimo do apóstolo. Agora ele é bênção para o apóstolo. E a última carta que Paulo escreveu, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Agora Paulo está velho, está perto da morte. E ele diz assim, somente Lucas está comigo. Toma contigo também Marcos e traze-o, pois ele me é muito útil para o ministério. Paulo diz, traz o Marcos, aquele que eu não quis viajar, aquele que eu briguei com Barnabé, traz ele porque ele é útil ao ministério. Venha me encontrar, João Marcos, você é bênção na minha vida. Observe a história, aquele Marcos que desistiu, que fracassou, que foi a causa da briga de Paulo e Barnabé, agora ele é bênção, agora ele está reconciliado com Paulo, agora o Paulo sente falta dele, agora o Paulo percebeu que aquele moço ali, que ele não queria levar com ele é fonte de ânimo, ele é fonte de bênção. Esse moço aí foi uma grande bênção para o apóstolo. E depois Pedro, o apóstolo, vai chamar Marcos de meu filho Marcos. Então eu estou resumindo a história desse moço para trazer algumas lições para você e para mim nessa manhã. Primeira lição, todo ser humano tem uma história de fracasso. Todos nós já fracassamos como João Marcos. Ele não deu conta, o trabalho foi pesado para ele, a missão foi difícil. E ele falou, eu vou voltar para trás, eu vou retroceder para a casa da minha mãe. E foi o que ele fez. E depois, esse fracasso causou uma briga entre os apóstolos Paulo e Barnabé. Veja bem, irmãos, às vezes a gente só conta as bênçãos, só dá testemunho de vitória, mas a nossa vida também é marcada por derrotas, por fracassos. Olha Abraão, o grande pai da fé, como ele se acovardou diante do faraó, como ele mentiu sobre a sua mulher.
Olhe para Moisés, como se precipitou, cheio de fúria, matou o soldado egípcio. Olhe, você vai ver esses grandes homens de Deus. A Bíblia não oculta os seus pecados, os seus fracassos, os seus erros. A Bíblia não oculta a sua humanidade caída, porque todos nós somos fracos, somos falhos, e querendo muitas vezes ou não, nós falhamos, nós fracassamos, nós caímos na jornada da vida. Talvez você está aqui e você, como Marcos, você desistiu, você retrocedeu, você abandonou o ministério que Deus te deu, abandonou a igreja, talvez um divórcio que acometeu você e seu casamento acabou. Não é por sermos crentes e filhos de Deus que nós não fracassamos. Muitas vezes a gente cai, muitas vezes a gente desiste, muitas vezes a gente desanima, muitas vezes nós ficamos abatidos e muitas vezes, como João Marcos, a gente desiste. Então saiba disso. Se você fracassou, se você voltou atrás, se você caiu, todos já fracassaram na vida. Davi fracassou, muitos profetas fracassaram, Elias pediu para a morte, Jonas, e assim vai os apóstolos. Pedro negou Jesus, Tomé duvidou, é próprio. Mas saiba mais, a segunda lição da vida desse moço é que todo mundo precisa superar as dores da sua alma. O Marcos poderia carregar uma mágoa profunda no coração, uma mágoa com o apóstolo Paulo. Ele poderia ficar marcado com trauma. Foi por minha causa que os apóstolos se dividiram. Eu causei uma briga entre os apóstolos. O Marcos poderia ficar complexado, magoado, revoltado, irado, desanimado, mas ele superou, ele deu a volta por cima, ele continuou a sua missão, ele continuou o seu ministério, ele perdoou e ele seguiu em frente e se reconciliou com o apóstolo Paulo, se reconciliou com a sua missão, com o ministério que Deus deu. Todos nós precisamos superar. Talvez você foi muito criticado, foi excluído, talvez você foi maltratado pela igreja, talvez disciplinaram você, afastaram você da comunhão e não trataram você com amor, com carinho, com respeito, e você ficou cheio de mágoa, cheio de ódio. Deixa eu dizer para você, você precisa superar essa dor, você precisa perdoar, você precisa largar isso, você precisa pedir graça de Deus, bálsamo celestial, para curar a sua alma. Senão você vai ficar parado, senão você vai ficar prostrado, senão você nunca vai avançar, nunca vai progredir, você vai ficar remoendo e lambendo essa ferida, e a sua vida vai ser estagnada, prostrada, estancada. O Marcos superou aquela dor, o Marcos superou aquele fracasso, o Marcos superou aquele problema e seguiu em frente, e foi para o ministério, foi para a batalha, porque todo ser humano vai ser ferido, todo ser humano vai ferir, pessoas vão ferir você, pessoas vão machucar você, pessoas vão duvidar de você, mas você precisa se levantar em nome de Jesus e superar suas dores, e levantar a cabeça e olhar para Jesus e seguir em frente. Você precisa superar essa dor, essa tristeza, essa mágoa. Você precisa deixar o sangue de Cristo curar o seu coração e seguir em frente. Terceira lição da vida desse jovem: todo ser humano precisa de alguém que acredite nele. Todos nós precisamos. O Barnabé acreditou em João Marcos, o Barnabé investiu, e o Barnabé já tinha acreditado em Paulo, porque quando Paulo se converteu, nem os apóstolos de Jerusalém acreditaram nele, mas o Barnabé acreditou. O Barnabé, ele tem o dom, ele tem o chamado de acreditar nas pessoas, e ele acreditou em Paulo, e agora o Paulo não acredita no Marcos, mas o Barnabé acredita. Ele acreditou no Marcos, falou: Marcos, eu vou te bancar, você vai comigo, e ele acreditou, porque todo ser humano precisa de alguém que acredite nele. Quando eu era um jovem, um adolescente, um menino, lá no interior da Bahia, em Barreiras, e Deus tinha colocado no meu coração um chamado para ser pastor,
Eu não acreditava em mim, eu não acreditava que eu tinha dom, eu não acreditava que eu tinha ministério, eu não acreditava em nada, eu não acreditava. Pensava assim, quem sou eu para ser um pastor? Quem sou eu para ser um pregador? Mas tinha uma pessoa na igreja, a professora da classe dos jovens da escola dominical, a minha professora da escola dominical. Aquela irmã acreditou em mim, acreditou no meu chamado, me incentivou, me encorajou, me apoiou, me falou assim, Deus está contigo. E eu falei assim, mas como que eu vou? Quem vai me sustentar? Ela falou, Deus, o Pai vai te sustentar. Ela acreditou em mim, ela investiu em mim, ela deu oferta, ela contribuiu financeiramente, emocionalmente, espiritualmente. A dona Josefa, professora dos jovens, que hoje já está com o Senhor, lá no interior da Bahia. Quem sabe você tem um pastor, um tio, um pai, uma mãe, uma avó, que continua acreditando em você e fala assim, Deus está contigo, Deus está contigo. Na década de 70, uma história que virou livro, depois virou um filme de muito sucesso na época, A Cruz e o Punhal, do David Wilkerson, que era um pastor do interior dos Estados Unidos que foi para Nova York, porque naquela época havia gangues violentas em Nova York, e Deus o chamou para evangelizar aqueles jovens. E depois de muito trabalho ele ganhou a confiança daquelas gangues, e ele fez um culto no ginásio de esportes, reuniu todas as gangues violentas, drogados lá, e naquele culto ele tinha um líder que era especialmente malvado, chamado Nick Cruz. Essa é uma história muito famosa. E o Nick Cruz era um jovem revoltado. E o David Wilkerson disse que naquele dia do culto ele falou, nós vamos fazer um culto completo, nós vamos fazer um ofertório, cada um vai ofertar. E ele chamou, e o Nick Cruz vai ser o diácono que vai recolher as ofertas. Todo mundo deu risada, achando que aquele jovem delinquente, iria pegar o dinheiro, iria roubar. E o Nick Cruz conta que quando ele o chamou para recolher a oferta, ele falou, eu vou pegar o dinheiro desse povo e vou fugir, e vou embora, e vou roubar. Porque a vida toda ele só fez coisa errada, e desde pequeno ele só recebeu palavras duras e malditas na sua vida. E ele disse que ele foi recolhendo oferta de um por um, e quando ele chegou na saída ali daquele ginásio, ele falou, agora eu vou fugir. E quando ele estava pensando nisso, o pastor David Wilkerson olhou para ele e falou assim, o nosso irmão Nick Cruz, que vai ser um homem de Deus, usado por Deus, amado por Deus, ele vai trazer as ofertas aqui na frente. E o David Wilkerson olhou para ele e falou essas palavras de fé, palavras de esperança. Aquele jovem disse que ninguém nunca, até aquele momento, tinha acreditado nele. Pela primeira vez na vida, um outro homem acreditou nele. E ele diz que aquelas palavras e o olhar do David Wilkerson tocou no coração dele, e ele voltou e entregou a oferta, e por aquele pastor ter acreditado nele, ele entregou a sua vida para Jesus, e se tornou um evangelista, um pregador, escreveu um livro maravilhoso, porque alguém acreditou nele. Marcos, alguém acreditou nele. A quarta e última lição da vida desse jovem é que todo mundo precisa recomeçar, precisa ter disposição para ser útil. O texto bíblico diz que o Marcos recomeçou o seu ministério, ele desistiu, ele fracassou, mas agora ele volta para a obra, ele volta para o trabalho, ele recomeça o seu ministério, animado, encorajado, ele vai reconstruir a sua missão. E o texto diz que Paulo, o apóstolo que não acreditou nele, diz, o Marcos é muito útil para mim, o Marcos é muito importante para mim. Quem sabe alguém não acreditou de você, talvez a igreja, talvez você pecou e a igreja te abandonou, te deixou de lado, pessoas criticaram você. Deixa eu falar, você precisa recomeçar.
Deus, o Pai, acredita em você. Se você está vivo é porque Jesus Cristo tem um plano e um propósito na sua vida. Ele não desistiu de você, Ele não excluiu você, Ele não abandonou você, Ele não excomungou você. O Pai acredita em você. Você precisa recomeçar, você precisa reconstruir, como Pedro, que negou Jesus, mas Jesus não desistiu dele. Jesus foi ao seu encontro, Jesus o restaurou, Jesus o comissionou novamente, Jesus não o excluiu, Jesus não tirou Tomé, mas Jesus se revelou a Tomé. Veja, Deus não desiste desse moço. Você precisa recomeçar a sua vida, você precisa recomeçar a sua história, você tem que sair desse quarto escuro, da lamentação, da murmuração, do pessimismo. Você tem que parar de ficar lambendo as suas feridas e exaltando as suas mágoas. Você tem que erguer a cabeça e recomeçar e dizer: eu quero ser útil, como Marcos foi útil a Paulo, e Paulo diz: ele me é muito útil. Marcos se reconciliou com o ministério, se reconciliou com Paulo, se reconciliou com a missão, se reconciliou com a vocação e seguiu em frente, e foi em frente. Veja, esse jovem aqui, que fracassou, vai ser o primeiro homem a escrever o Evangelho de Marcos. Depois Mateus, Lucas vão usar o Evangelho dele como fonte. Esse jovem que um dia desistiu da obra, que um dia voltou atrás, agora é o jovem que vai abençoar milhões e milhões de pessoas, porque ele seguiu em frente, porque ele recomeçou, porque ele teve a disposição de ser útil, porque ele usou o seu dom para escrever o Evangelho de Marcos, que foi bênção para nós. Quem sabe você fracassou, quem sabe você não deu conta, você desistiu, você caiu. Quem sabe, deixa eu dizer para você, você precisa superar. Deus acredita em você. Deus mandou eu trazer essa palavra para você nessa manhã. Deus acredita em você e não desiste da sua vida. Você precisa recomeçar, reconstruir, você precisa levantar a cabeça, você precisa dar a volta por cima, você precisa recomeçar a sua história em nome de Jesus. Deus ainda tem muito para fazer em você, por você e através de você. Supere essas dores, supere tudo isso, e Deus quer te perdoar, Deus quer te restaurar, Deus quer te levantar. Eu quero orar por você, onde você está, nessa manhã. Coloque a sua vida no altar de Deus e diz: Senhor, eu quero superar o fracasso, eu quero continuar, eu quero recomeçar. Em nome de Jesus eu oro por todos aqueles que caíram, que fracassaram, que às vezes fracassaram no casamento, na família, na igreja, no ministério, que hoje estão prostrados, desanimados, que estão abatidos. Que a graça do Senhor os alcance, que o bálsamo do Espírito Santo os cure, que a força e o poder de Deus os levante para superar e curar os seus traumas, suas dores, para recomeçarem de cabeça erguida, para reconstruir uma nova história escrita pelo dedo de Deus, uma nova história de bênção, em nome de Jesus. Abençoe os teus filhos, ó Pai, nesta manhã, nesse dia, e os restaure completamente, totalmente e poderosamente. Eu oro e abençoo cada ouvinte, em nome do Senhor Jesus. Amém.